do livro Vida e Atos dos Apóstolos, Casa Editora O Clarim, coletânea de obras Caibar Schutel. Pedro ressuscita Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, que quer dizer Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, adoecendo, ela morreu. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro se achava lá, enviaram-lhe 2 homens e rogaram-lhe: não te demores em vir ter conosco. E Pedro levantou e foi com eles. E tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo. E todas as viúvas cercaram-no, chorando e mostrando as túnicas, as capas que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Atos 9, 36, 43. As boas obras são o grande atrativo dos Espíritos do Senhor. A caridade, que obra com humildade, não pode deixar de atrair as potestades celestiais. Se Dorcas não tivesse boas obras, não teria certamente merecido a proteção dos discípulos. Os testemunhos das viúvas, a presença de Pedro e a assistência do Espírito mensageiro de Jesus, que operou, com auxílio de Pedro, para sua ressurreição. Em caso de ressurreição, não se deram como se vê só no tempo em que Jesus predicava, mas também no tempo dos discípulos. Em Dorcas, como nos demais, não havia tal como se observa a desligação completa do espírito do corpo. Havia algum laço fluídico que ainda não havia rompido, e a ação espiritual por intermédio de Pedro conseguiu a volta da mulher já quase exânime. Já tratamos dessa questão na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo Ressurreição de Lázaro. Não pretendemos repisar o assunto. O fenômeno repercutiu por toda a circunvizinhança e novos crentes foram admitidos entre os discípulos. Olá, querido irmão, graça e paz. Que a paz do renovo te envolva. Essa passagem de Dorcas é inspiradora. É do livro Vida e Atos dos Apóstolos, um livrinho novinho que trouxemos para estudar com vocês. Todos os ensinos que vêm contido nele são um verdadeiro movimento de esclarecimento, de elucidação. Nos coloca lá no tempo do Cristo e um pouco depois, e a gente vê que Jesus não escolheu à toa aqueles irmãos que pareciam tão estranhos, tão errados, tão fora do propósito da moral cristã. E a gente percebe que com os ensinos do Cristo, esses ensinos foram dando sustentação para que eles pudessem continuar a fazer os milagres, a fazer com que as pessoas tivessem possibilidade de alimentar a sua fé no Senhor. Aquelas histórias como essa, por exemplo, que nos impacta, mas não impacta só na hora, fica para sempre. A gente acaba memorizando, não é? Tanto é que um pedacinho diz assim: e isto se tornou conhecido por todo Jope, e muitos creram no Senhor. Ou seja, demonstra o poder transformador
que um ato de amor e fé pode fazer. Quer dizer, a ressurreição da Tábita, ou seja, de Dorcas, não era um evento assim isolado, mas que veio como um catalisador, vamos dizer assim, se é que podemos usar, para que pudesse pegar toda a complexidade, para que pudesse expandir mais essa fé dentro das boas obras. Ou seja, a caridade, sempre a caridade, a fé raciocinada, a fé genuína. O poder que nós temos, meu Deus, de inspirar as pessoas, de transformar vidas a partir desse verdadeiro amor, desse íntimo amor. Vamos lá. Amigo e Mestre Jesus, graças te damos por mais uma oportunidade. Queremos nesse instante juntos, unidos em oração, pedir por esse irmão que aqui chega, em busca de carinho, em busca de inspiração, em busca de força. Vitaliza-o, Senhor, dá energia, dá força para passar por esses momentos difíceis que se apresentam, momentos verdadeiramente desafiadores. Auxilie, Senhor, para que ele sinta-se cada vez mais forte, criando um elo maravilhoso com o divino. Deus, te rogamos que os nossos corações possam florescer, para que a gente consiga ter essa mesma disposição que a moça da história, a Tábita ou Dorcas, a mesma pessoa. Que tenhamos essa possibilidade de utilizar o recurso da energia para servir, para estender a mão àqueles que mais necessitam e para ir aos pouquinhos tecendo com fios lindos de bondade e compaixão o manto que aquece todos os irmãos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pela força, pelo carinho, pela energia e por reconhecer em nós, apesar da nossa pequenez, apesar de falharmos tanto, de reconhecer em nós esse verdadeiro amor. Gratidão, Senhor.